Bom dia, crianças! Vamos para mais uma aula de matemática, agora com um assunto novo para este mês de setembro. Vamos lá? Crianças, nós vamos estudar este mês de setembro sobre números decimais, tá? Hoje nós vamos ver mais uma vez fração decimal, vamos conhecer números decimais, como representar o número decimal, como fazer a leitura dos números decimais, também aprender a fazer comparação de números decimais e também a fazer transformação de fração em número decimal e número decimal em fração. Vamos lá? Vamos começar, crianças, lembrando fração decimal, tá? Quem são as frações decimais? Como vocês viram no conteúdo anterior, são aquelas que têm como denominador 10, 100 e 1000, tá? Então, vamos considerar essas três frações decimais aqui, que nós temos 10 partes e estamos considerando 3. Então, nós lemos 3 décimos, certo? Que nós temos uma placa que agora está dividida em 100 partes, nós estamos considerando 30 delas, tá? Então, 30 centésimos. E aqui nós temos todo o cubo sendo considerado, tá? Ele tem 1000 partes, está dividido em 1000 partes. Estamos considerando 300 delas, tá? Então, 300 milésimos, tá? Então, o que fração decimal tem a ver com número decimal? Porque o número decimal, crianças, ele trabalha com a parte inteira e com a parte decimal, tá? Que são os décimos, os centésimos e os milésimos, como nós vamos ver agora no próximo slide. Mas antes disso, vamos considerar essas três frações. 3 décimos, ele é representado em número decimal dessa forma, tá? Uma casa atrás da vírgula. Agora, vamos considerar 30 centésimos, tá? 30 centésimos. Centésimos são ocupam duas casas atrás da vírgula, tá? E 300 milésimos. Agora, vai ocupar 3 casas atrás da vírgula, tá? Esses números são chamados de números decimais, porque essa parte antes da vírgula mostra a parte inteira, no caso não temos, e a parte atrás da vírgula mostra a parte decimal, tá? Que eu quero dizer que você pode observar que essas três frações, elas são equivalentes. Por quê? Elas correspondem à mesma parte do inteiro, tá? Então, nós podemos dizer que 3 décimos é igual a 30 centésimos, que é igual a 300 milésimos, tá? Então, um número decimal, ele não muda quando nós acrescentamos ou suprimimos os zeros. Veja que aqui o 30 aumentou um zero, mas não fez com que esse número se tornasse maior que 3 décimos, tá? 300 milésimos tem 2 zeros a mais, mas ele não se tornou maior do que 3 décimos por causa desses 3 zeros, tá? Então, em números decimais, nós podemos acrescentar zeros à direita e isso não vai fazer o número decimal se tornar maior que o outro. Nós vamos ver agora, crianças, como formar o número decimal, como ele surge, né? De onde vem essa vírgula. Antes disso, vamos conhecer aqui a tabela com a parte dos números decimais, tá? Aqui nós temos as unidades, dezenas e centenas, que você já conhece muito bem, certo? Essa parte representa a parte inteira dos números. Por exemplo, eu tenho 2 cachorros, são 2 inteiros. Eu tenho 30 laranjas, são 30 inteiros, né? Por aí vai. Agora, essa parte à direita representa a parte decimal. O que isso significa? São partes menores que o inteiro, o décimo. Quer dizer que a unidade está dividida em 10 partes. O centésimo, a unidade está dividida em 100 partes. O milésimo, a unidade está dividida em 1000 partes, tá? Então, décimos, centésimos e milésimos representa a parte menor que o inteiro. Agora, observe que nós temos a fração 3 décimos. Crianças, uma fração representa uma divisão,
tá? Essa barra aqui, que divide numerador de denominador, representa uma divisão. E agora você vai ver como surge o número decimal, tá? Vamos dividir, então, 3 por 10. Veja que 3 é menor que 10. Então, você já pode entender que se eu divido uma quantidade menor que o total de, por exemplo, eu quero dividir 3 biscoitos entre 10 crianças. É claro que cada criança não vai ganhar um biscoito inteiro, vai ganhar partes desse biscoito, pedacinhos desse biscoito, tá? Então, o número decimal, criança, representa justamente isso. Ele apresenta a parte menor que o inteiro, tá? Então, 3 dividido por 10 não é possível. Vamos acrescentar um zero a este número para aumentar? E se eu coloco um zero no dividendo, eu devo colocar também o zero no quociente, tá? O zero com a vírgula. 30 dividido por 10, dá certo agora? Dá. É 3. 3 vezes 10 é 30. Para 30 não falta nada. Então, aqui está o número decimal, tá? Esse zero aqui, criança, observe na tabela. Ele representa a parte dos inteiros. Não tem um inteiro, tá? E esse 3 aí, que está à direita da vírgula, ele representa 3 décimos, tá? Ele representa 3 décimos. Então, ele fica na casinha do décimo, certo? Agora, vamos dividir 3 centésimos, tá? 3 dividido por 100, você sabe que está menor. Então, nós vamos tratar de um número menor que o inteiro. Vamos acrescentar um zero a este número. Posso dividir 30 por 100? Não posso. Mas se eu dei um zero aqui, eu devo dar também no quociente, tá? Coloco a vírgula, porque se trata de um número menor que o inteiro. Posso dividir? Ainda não posso. Vou dar mais um zero, mas eu também dou esse zero no quociente, tá? E agora, quanto é 300 por 100? Dá certo agora? Dá. É 3. 3 vezes 100, crianças, é 300. Para 300 não falta nada. Então, veja, 3 centésimos é 0,03, certo? Aqui está o número decimal, aqui está a fração. Então, 0 unidade, porque não temos unidade, 0 décimos e 3 centésimos. Então, nós lemos esse número 3 centésimos. Vamos agora para 3 milésimos. Vamos lá. 3 divide por 1000? Não. Vamos colocar um zero, vamos aumentar esse número. Se eu coloco zero no quociente, zero no dividendo, zero no quociente com a vírgula, tá? Ainda não dá. Vou acrescentar mais um zero lá, mas eu também acrescento no quociente. 300 por 100 dá? Ainda não dá, tá menor. Zero no dividendo, mais outro zero no quociente. 3.000 por 1000, agora sim, é 3. 3 vezes 1000, 3.000. Para 3.000 não falta nada. Então, quem é 3 milésimos, crianças? Esse número aqui, tá? 0 unidade, 0 décimo, 0 centésimos, 3 milésimos. Então, crianças, o número decimal, ele é representado, ele pode passar de fração para representação decimal, e esta é a ocupação de cada um deles nesta tabela, ok? Crianças, aqui nós temos alguns números que representam números decimais, que são, aliás, números decimais, tá? Antes disso, quero te apresentar este número aqui. Se eu tenho 5, eu tenho 5 inteiros, tá? Agora, se eu tenho 5,27, eu tenho o inteiro e também tenho a parte menor que é o inteiro, tá? Tenho também a parte decimal, que no caso é 27 centésimos, tá? 5 reais, digamos, e 27 centavos. Na verdade, são 5 inteiros e 27 centésimos. Que nós temos alguns números decimais, 3,99, que
Os números que têm vírgula, eles são números decimais, tá? Porque tem a parte inteira e a parte decimal. Veja que aqui esses números, 99 centavos, ele não tem a parte inteira, só tem a parte decimal, tá? Então, aqui nós temos 99 centavos, que na verdade é 99 centésimos. R$ 2,69, são 2 inteiros e 69 centésimos, tá? Então, os números decimais, eles fazem parte da nossa vida cotidiana, estão em todo lugar. Crianças, como representar, mais uma vez, os números decimais? Preste atenção. Quantas barras nós temos aqui? Nós temos 3, 5, 8. Então, aqui nós temos 8 inteiros. Observe. 8 inteiros são 8 unidades. E nós temos 3 partes de um total de 10. Então, nós temos qual fração, crianças? 3 décimos. Então, vamos colocar esse 3 décimos lá no lugar dele. Olha só, 3 décimos, tá? Então, uma fração menor que o inteiro, quer dizer aqui que o meu inteiro está dividido em 10 partes. Então, eu tenho uma parte menor que um inteiro. Então, eu tenho 3 décimos, tá? Quantos inteiros eu tenho aqui? 2 inteiros. E a parte decimal, que é a fracionária, crianças? Aqui nós temos 10, 20, 29 centésimos. Então, 29 centésimos, tá? Então, observe que aqui nós temos 29 centésimos. Veja que quando eu chamo de centésimo, o meu número termina lá na casinha do centésimo, tá? 29 centésimos. Então, 2 inteiros e 29 centésimos. Aqui nós temos um cubo inteiro. Então, nós temos 1 inteiro e que nós temos 300 milésimos, tá? Então, observe, 1 inteiro e 300 milésimos, certo? Só para você entender direitinho por que cada número ocupa cada ordem dessa, tá? Para não ficar nenhuma dúvida. Crianças, nós vamos fazer agora leitura de número decimal. Vamos prestar atenção, tá? Aqui nós temos números que têm a parte inteira e a parte menor que o inteiro, tá? Lembre-se que uma casa atrás da vírgula é décimo, 2 casas é centésimo e 3 casas é milésimo, tá? Então, 1 inteiro e 5 décimos. Ou você poderia dizer 1 inteiro e 50 centésimos. Por quê, professora, você pode falar das duas maneiras? Criança, esse zero à direita, como você viu bem no início da nossa aula, ele não faz esse número aumentar e nem diminuir, tá? Então, você pode ler das duas maneiras. Então, aqui nós temos 2 inteiros e 34 centésimos, porque para na casa dos centésimos. 15 inteiros e 129 milésimo, porque para na casa do milésimo. 7 inteiros e 8 centésimos. Aqui nós temos números, crianças, que são menores do que o inteiro. Veja que eu não tenho inteiro, olha, tá? Eu só tenho a parte decimal, que é a parte menor que o inteiro. Então, eu tenho uma casa atrás da vírgula, é décimo. Então, eu tenho 3 décimos. Tenho aqui 2 casas atrás da vírgula, é centésimos. Então, é 68 centésimos. 3 casas atrás da vírgula é milésimo, então 197 milésimos. 3 casas atrás da vírgula, milésimo. Então, esse número é 23 milésimos, certo?